Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado, glorificado nesta noite. Você que pode, desde já, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 17. Aleluias. Livro de São Lucas, capítulo de número 17. Vamos estar lendo a partir do versículo 11. Livro de São Lucas, capítulo 17, versículo 11. Este texto vai relatar a passagem dos 10 leprosos. Aleluias. Amém, irmãos? Livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11, vai dizer assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém, irmãos? Pode se assentar, em nome de Jesus. Irmãos, acabamos de ler um texto muito conhecido pela amada igreja, e relata a cura de 10 leprosos. A Bíblia vai dizer que Jesus já tinha iniciado o seu ministério, e como atributo vinha curas, milagres, ressurreição e todo quanto é tipo, aleluias, de poder que vem do céu. A Bíblia vai dizer que Jesus ele pregava, a mensagem do pão da vida, aleluias, que era o alimento que vinha de Deus. Porém, Lucas ele vai relatar, aleluias, no capítulo 17, que Jesus se depara com homens que eram leprosos. Todos nós sabemos, naquele tempo, homens que tinham aquela doença eram considerados pessoas impuros. Porém, louvado seja o nome santo do Senhor, Jesus ele veio para esses mesmos, para aqueles que são impuros, para que o seu poder venha nos purificar de todo o pecado e de todo o mal. O que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que Jesus, em caminho para Jerusalém, ele passa, aleluias, por Samaria. O que me chama a atenção é que esse caminho era um caminho mais longo do trajeto de Jesus. Jesus, em percurso para Galiléia, ele passa por Samaria. E se você olhar o mapa ali daquela região da Palestina, você vai ver que Jesus ele faz um trajeto diferente, ele faz um trajeto longo. Por quê? Porque o povo judeu não tinha costume de passar por Samaria. Por quê? Porque eles tinham um atrito, aleluias, religioso e também de etnia, porque eles não acreditavam no mesmo Deus e eles eram irmãos no passado, e naquele presente eles já não se consideravam mais irmãos. Porém, a Bíblia vai dizer que Jesus ele passa por um trajeto longo, por um trajeto diferente, por um caminho, aleluias, que possivelmente
atrasaria a sua chegada. Mas o que me chama a atenção nessa palavra é que a rota que Jesus escolhe para chegar no seu destino, ele se depara com pessoas que precisavam de um milagre. Aprenda uma coisa com Jesus Cristo: nem sempre o caminho mais perto será o caminho do resultado. Assim como Jesus, ele passa por Samaria, ele demora a chegar aonde era o seu destino. Observe que ele vai demorar, mas no meio do caminho vai ter milagre. Eu vou melhorar até você dar glória. O caminho era mais longo, mas no meio do caminho teve milagre. O caminho demorou mais tempo para chegar, mas no caminho o Senhor se deparou com 10 homens que sofriam de doença e todos eles foram curados. Renan, me explica para me entender. Eu quero te explicar nessa noite, quero que você entenda. Talvez você está achando que está demorando, talvez você está achando que o caminho está longo, mas no meio do caminho tem milagre, aleluias, na minha e na sua vida. Observe que Jesus, ele muda a rota, mas toda vez que o Senhor muda a rota é para fazer milagre. A Bíblia vai dizer que ele poderia ir de Jerusalém para Galiléia tranquilamente, mas ele prefere passar por Samaria. Observe, irmãos, nessa noite, todas as vezes a gente tem que entender que o trajeto que o Senhor nos dá, o caminho a qual Ele abre para nós passarmos, muitas das vezes Ele quer se revelar sobre a nossa vida. Às vezes a gente acha que o caminho está longo, está demorando, falta muita coisa, mas é no meio do caminho que o Senhor quer fazer milagre na nossa vida. A rota pode ter mudado, mas mudou, aleluias, por um objetivo bom, porque a Bíblia vai dizer que quando ele chega em Samaria, ele se depara com os 10 leprosos. Se ele não passasse por aquele caminho, ele não se depararia com aqueles homens. Mas Jesus, ele sabe de todas as coisas e ele sempre anda na direção do céu. E quando ele passa por lá, é porque tinha uma necessidade. Então o Espírito Santo fala nesta noite: se eu tive que mudar o caminho porque houve uma necessidade, mas no meio dessa necessidade, o meu nome será glorificado. Aleluias, glória a Deus. Todos nós sabemos que Jesus, ele passa por diversas cidades, aleluias, mais de 30 cidades são mencionadas na Bíblia, a qual Jesus passou, revoltou, passou mais uma vez. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus, ele passa por aquele lugar, aqueles homens olham para Jesus e reconhecem o seu poder. A Bíblia vai dizer que aqueles 10 leprosos, de longe, começaram a gritar: Jesus, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. Observe que no meio daqueles 10, um era samaritano, e todos eles em harmonia clamaram a Jesus pedindo misericórdia. Aprenda uma coisa, irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. A circunstância daqueles homens, louvado seja o nome santo do Senhor, não, aleluias, não tira a glória de Deus. Independente se eles estivessem leprosos ou não, eles reconheceram que Jesus era Cristo e Todo-Poderoso. Assim como Pedro falou: só o Senhor tem palavra de vida. Ele reconheceu que Jesus Cristo é poderoso sobre as nossas vidas. Nessa noite o Senhor está falando: reconheça apenas que Jesus é poderoso sobre a minha e sobre a sua vida. Às vezes, louvado seja o nome santo do Senhor, só falta a gente reverenciar Jesus, só falta a gente lembrar que Jesus é poderoso e Ele tem toda a autoridade sobre nós. Vamos lendo e aprendendo que quando Jesus, ele passa por aquele lugar, ele se depara com aqueles homens, ele vai se manifestar o seu poder. A Bíblia diz assim: e dirigiram-se a ele e ficaram em certa distância. Observe que aqueles homens, eles estavam obedecendo a lei para que ninguém se contaminasse. Então aqueles respeitam o que estava escrito. Aleluia, um passo importante para a gente receber o nosso milagre. Muitas das vezes a gente tem que respeitar o que está escrito. Louvado seja o nome santo do Senhor. A gente não pode passar por cima do que está escrito. A gente tem que viver o que está escrito. Louvado seja o nome santo do Senhor, para ver o poder de Deus. Então a Bíblia vai dizer que eles gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Isso é muito forte, irmão. Por quê? Porque aqui eles chamam Jesus de 2 nomes, ou melhor, primeiro de Jesus o nome e depois o seu título.
Jesus, vírgula, mestre. Mestre era porque ele era um ensinador, era porque, aleluia, de fato, ele era um mestre. Mas você vai observar que eles sempre deram prioridade no quê? No nome primeiro. Eu quero que você entenda uma coisa: o que vale nessa terra aqui, irmão, é o nosso nome primeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Depois o que a gente faz, aleluia, isso é forte, porque o que vale é o nome, aleluias, porque Jesus, ele falou, é o seu nome que será gravado, aleluias, na pedrinha branca. Então, irmãos, aprendemos, aleluias, que aqueles homens, eles clamaram a Deus, e ao vê-los ele disse, vão mostrar aos sacerdotes, e quanto eles iam, eles foram purificados. Observe, Jesus, ele libera uma palavra sobre aqueles homens, e quando aqueles homens resolvem obedecer à voz do mestre, automaticamente, no meio do caminho, o que acontece? Eles são purificados. Em outras traduções, eles são curados. Então, Renan, me explica para mim entender. Eu quero dizer para você, querido, muitas das vezes na nossa vida, na nossa caminhada, o milagre que Jesus tem para a nossa vida vai ser debaixo de uma obediência, assim como aqueles homens obedeceram o que Jesus ordenou para eles. No meio do caminho, o que aconteceu? Eles foram curados. E muitas das vezes, irmãos, a gente acha que é sempre as coisas no final, mas nesse texto a gente vê duas vezes o Senhor se manifestando no meio do caminho. Aleluia, aleluia. E tem gente que mal começou, aleluia, já está querendo ver milagre. Calma, vamos chegar no meio do caminho, vamos se fortalecer no meio do caminho. Eu lembro quando Pedro e João, eles foram ao templo, e segundo o costume judeu, eles tinham o costume de ir 3 vezes no templo, orar de manhã, à tarde e à noite. E a Bíblia vai dizer que Pedro e João, aleluia, eles se depararam e estavam indo para o templo, e no meio do caminho eles se depararam com um jovem, aleluias, que era coxo, que era manco, que não podia andar. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem, ele era pedinte, ele ficava pedindo dinheiro às pessoas que passavam por ali, e quando ele fixou o olho em Pedro, a Bíblia vai dizer que ele pediu algo para Pedro, e Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, aleluias, eu te dou. Aprenda uma coisa, Pedro estava indo para orar, João estava indo para orar, talvez eles estavam pedindo algo para eles, mas no meio do caminho Deus usou a vida deles para entregar um milagre na vida de uma pessoa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E às vezes isso acontece conosco, às vezes a gente quer tanto o nosso milagre, mas às vezes Deus quer usar a gente para o milagre chegar na vida do irmão. Oh glória, amém, irmãos? Então medita nessa palavra, percorra. Por isso que Jesus, ele vai dizer, ele é o caminho. Louvado seja o nome santo do Senhor. E para acabar, para você dar um glória a Deus bem alto, aleluia, nessa noite, a Bíblia vai dizer que aqueles homens, eles foram purificados no meio do caminho, porém todos eles perceberam que tinham sido curados, mas a Bíblia vai dizer que só um voltou para agradecer. Aleluia, oh glórias. Foram 10 curados, mas voltou só um para agradecer. Aleluia. Vale mais um grato do que 9 ingratos para o Senhor. Renan, explica para mim entender. Seja grato nessa noite, porque a Bíblia vai relatar que aquele grato, além dele ser curado, no final Jesus, ele falou, tu ainda foi salvo. Então a gratidão, meu querido, louvado seja o nome santo do Senhor, na presença de Deus, gera salvação. E para finalizar, da mesma maneira que eles gritaram para que Jesus os curasse, a Bíblia vai dizer que aquele que voltou, ele também gritou, aleluia, clamando a Jesus Cristo, dizendo, Jesus me curou, grato sou eu, aleluia, pelo poder que Jesus tem, aleluia, sobre a minha e sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, testemunhe Jesus, engrandeça o nome de Jesus, clame o nome dele, fale do amor dele, porque ele é poderoso sobre as nossas vidas.